Pastor Javes Alencar, uma família sacerdotal, seu pai, pastor Aristóteles Alencar, um grande veterano da Igreja Assembleia de Deus do Brasil, porque vem desde o estado do Ceará, lá do Nordeste, está aí com seus filhos. Vocês devem ter assistido pela televisão, o pastor Javes Alencar está ali sempre pregando a palavra de Deus, como eu também sempre estou ouvindo-o. E gostaria muito, já de muito tempo, tê-lo chamado para estar aqui conosco. Porém, muita correria, muito trabalho, muita luta, alguns gigantes para nós cortarmos a cabeça. E quando cortamos a cabeça de todos, limpamos a área e dissemos: agora, pastor, já pode vir, está tudo certinho aí, não tem mais perigo. Não tem mais perigo, né? Glória a Deus. Vamos recebê-lo com bem-vindo em nome de Jesus. Digamos amém, irmãos. Amém. Seja bem-vindo, amado companheiro, e o microfone está à sua disposição. Sabemos que o pastor Javes está vindo de grandes pregações, trabalhos, concentrações neste carnaval, aí acampamento, estava pregando, a voz já está cansada, mas aquilo que puder fazer, faça, e fique tranquilo, porque o Senhor é contigo. Para sempre seja louvado o nome do Senhor. Todo mundo bem aí? Levante a sua mão para o céu e diga: graças a Deus que eu faço parte desta geração. Aleluia. Deus nos escolheu para esta geração. Azar do diabo, você está aqui. Fala para quem está ao teu lado: azar do diabo, você está aqui. Aleluia. O grande azar de Golias foi que Davi chegou. Estou muito feliz de estar aqui. A minha voz já diz tudo, como disse o pastor. Quero louvar a Deus por esse casal querido. Que honra estar com vocês aqui. Eu lhe vi alguns anos atrás. Você continua jovem, mas também é porque ela está te conservando. Está bem tratado. Vê aqui a minha prima, meu primo. Vê aqui a minha querida Vicelinda. Continua linda, Jesus. Maravilha, Lilinha. Eita, que bênção, né? Eu estava ali olhando, falei: vale a pena semear lá atrás. É verdade? Eu acho que é mesmo um pioneiro aqui. Aleluia. Quantos louvam a Deus pela vida dos pioneiros? Aleluia. Aplauda ao Senhor pela vida desses dois servos do Senhor, pastor Joel, pastora Loide. Aleluia. Tenho o privilégio de ver o trabalho, muitos não viram. Deus continue lhe abençoando. Põe a mão na minha cabeça aqui e me abençoa. Obrigado, varão. Aleluia. Glória a Deus. Quer dizer que então a sogra está hoje aqui. Eu estou no mesmo problema, a minha está lá em casa. Orem por mim, minha sogra está lá em casa, irmãos. Feliz foi Adão que não teve sogra nem caminhão. Ai, ai. Minha sogra eu levei para almoçar domingo. Tudo que veio ela reclamou. É uma bênção, né? Glória a Deus. Mas que povo bonito, eu estou impressionado. Não tem uma pessoa feia nessa igreja? Que negócio é esse aqui? Jesus querido. Você já fez um elogio para quem está perto de você? Faz um elogio aí, aproveita. Fala: mas você caprichou hoje, hein? Brincadeira, mas que povo bonito. Jesus. Chapinha bem feita, irmão. A conta de luz vai ser alta esse mês. Mas que coisa, né? Bênção. Como é bom estar na presença do Senhor. Eu devia ter vindo ontem, me arrependido, não vi ontem. Por quê? Porque eu estava lá no acampamento, aí resolvi brincar com a moçada lá. E aí, quando terminou, era hoje de manhã. Passamos a noite inteira brincando e confraternizando. Nós estamos com 500 jovens lá no nosso acampamento, no Recanto Shalom.
Tem um mover glorioso de Deus naquele lugar. Para sempre seja louvado o nome do Senhor. Posso cantar um hino? Posso, não? Eu quero fazer um lançamento hoje aqui. É um hino novo que eu canto há 15 anos. Diga comigo: o inimigo pelejou, mas não conseguiu. Ele tentou me derrubar. Eu clamei por Jeová e foi ele quem caiu. Aleluia. Quem tem tido vitória aí? Um dia desse eu encontrei o padre Marcelo no aeroporto. Aí o nosso voo atrasou. Aí eu falei: ô padre Marcelo, o senhor está roubando os hinos nossos tudinho. O senhor grava os hinos nossos tudinho, que história é essa? Falou: mas Jabes, pode ver que a gente faz a coreografia melhor do que vocês. Eu fiquei com raiva. Falei: a partir de hoje, onde eu passar, eu vou falar isso, para lançar um desafio. Então, se você está se abanando, solta um pouquinho, bota o papel aí em cima para a gente fazer a coreografia. Vamos lá. O inimigo pelejou, mas não conseguiu. Tem um pedestal aqui? Não, tem não, né? Ele tentou me derrubar. Eu clamei por Jeová e foi ele quem caiu. Aleluia! Deixa eu ver esse lado aqui. Vamos lá. O inimigo pelejou, mas ele tentou me derrubar. Eu clamei por Jeová e foi ele quem caiu. O povo abençoado, aleluia. A primeira estrofe acaba dizendo assim: o vencedor foi eu. Vamos lá? Nessa hora você vai preparar um murro na cara do diabo. Você entende essa linguagem, né? Vamos lá. O vencedor. E na segunda estrofe: fiquei livre outra vez. Quem é livre aí? Aleluia. Diga: I am free. Diga: eu sou livre. O diabo engana a gente que fuma free. Tem gente que fuma free e é escravo. Você é o verdadeiro free. Você é o verdadeiro livre na presença do Senhor. Ô varão, Deus te abençoe, varão. Obrigado. Vamos cantar? Onde é que está a mesa de som? Lá em cima? Maravilha. Nós estamos falando pela rádio web, pela internet. Vamos dar uma salva de palmas mais uma vez para todo o pessoal que está acompanhando a gente ao redor do mundo, diretamente de Limeira, da Umadli. Congresso abençoado. E vamos cantar agora: o inimigo pelejou. 11, solta a benção aí, varão. Ei, vamos embora pro Ceará, bicho lindo. Vamos lá, cante comigo. O inimigo pelejou. Ele tentou me derrubar. Eu clamei por Jeová e foi. O inimigo pelejou, mas eu consegui. Ele tentou me derrubar. O inimigo é traiçoeiro e passa o tempo inteiro procurando a quem tragar. Quando o crente é fiel, o inimigo é cruel e tenta logo derrubar. Ele tentou fazer comigo, eu clamei pelo Deus vivo, veja o que aconteceu. Como nosso Deus não falha, então nessa batalha o inimigo pelejou, mas não consegui. Ele tentou me derrubar. Quero ouvir vocês, vamos lá. O inimigo pelejou, mas não consegui. Ele tentou me derrubar, eu também consegui. Foi ele quem caiu. Um dia eu estava em aflição,
tinha direção nem pra lá e nem pra cá. O inimigo armou um laço, a fé estava um fracasso, sem forças pra lutar. Eu não fiquei desamparado, pois tenho ao meu lado Jeová, o grande rei. Satanás foi derrotado, o laço foi cortado, ficou. O inimigo pelejou, ele tentou me derrubar, reclamei com Jeová. O inimigo pelejou, ele tentou me derrubar, eu clamei por Jeová. Mais uma vez, o inimigo pelejou, aleluia. Ele tentou me derrubar, o inimigo pelejou. Vamos terminar. Ele tentou me derrubar. Segura agora lá em cima. Aleluia! Oh glória! Levante a sua mão para o céu, feche os seus olhos e glorifique ao Senhor por um minuto. Com as suas palavras, o seu jeito, adore, adore, adore ao Senhor. Aleluia. Tura la bahama shura bacana la baha. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. A glória de Deus está neste lugar. A unção de Deus está neste lugar. Eu costumo dizer que existem 3 grupos de pessoas que vêm à igreja. O primeiro grupo é o grupo dos curiosos, só vem para ver. Curioso só vem para ver e entra vazio, sai pior do que entrou. Só vem, curioso só vem no dia de festa. Curioso só vem se tiver gente de fora. O segundo grupo é o grupo dos críticos. Está apertando mais. Qual é o segundo grupo? Críticos. Começa a criticar lá fora. Critica no estacionamento, critica na rua, critica na porta da igreja. Entra, critica tudo. Se o pregador prega meia hora, critica, está sem mensagem. Se prega 3 horas, como eu vou pregar, para que esse exagero? Critica da roupa, critica do cabelo, critica da gravata, critica de tudo. Entra vazio, sai pior do que entrou. Mas tem um terceiro grupo, o grupo dos necessitados. Antes de sair de casa já está dizendo: Deus abençoe o culto desta noite. Senhor, abre o céu hoje, Senhor. Manifesta a tua glória, Senhor. Será que tem alguém desse grupo aqui hoje à noite? É o grupo de Bartimeu que diz: Jesus, tem misericórdia de mim. Aleluia. É o grupo que não para de fazer barulho. Aleluia. Há pouco tempo atrás eu estava num voo para Brasília, evangelizando um empresário. Daqui a pouco ele disse para mim assim: pastor, eu até concordo, acho que negócio de crente é um negócio certo. O que eu não entendo é o negócio do barulho de vocês. Por que vocês fazem tanto barulho? Eu disse: deixa eu te explicar. Você já viu num jogo, antes de começar, que o juiz diz que vai ter 1 minuto de silêncio porque alguém morreu, alguém importante? Sabe por que a gente nunca fica em silêncio? Aleluia. Porque ele morreu, foi sepultado, mas ao 3º dia. Aleluia. Ah, você não está ouvindo o que eu estou falando. Oh glória seja dada ao nome do Senhor. Oh glória. Não haja silêncio em vós, porque Ele vive.
Ele ressuscitou, Ele está vivo para todo sempre. Aleluia! Esta é a única religião na linguagem do mundo onde o Deus em que nós adoramos está presente. No islamismo se comemora o morto. No shintoísmo, no budismo se comemora o morto. No cristianismo verdadeiro se comemora um que está andando no nosso meio, dizendo: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando podem glorificar ao Senhor esta noite? Ele está neste lugar. Oh glória, aleluia. Eu queria pregar no tema, mas o Espírito Santo me levou para uma palavra que Deus tem me falado ultimamente. Eu poderia dar o tema desta mensagem para frente. Diga comigo: eu não sei o outro. Diga: eu não sei os outros, mas o meu negócio é para frente. Aproveita e fala para quem está ao teu lado: não sei você, mas o meu negócio é o quê? Para frente. Levante a sua mão e declare: o meu negócio é para frente. Para frente, para frente, para frente, para frente, para frente. Oh glória! Tome seu assento glorificando ao Senhor. Vamos ler o texto de Êxodo capítulo 14. Aleluia! Êxodo 14. Peço desculpa aí, perdão pela minha voz, eu sei que machuca um pouquinho os ouvidos, mas glória a Deus. Vamos para frente. Amém? Aleluia. Versículo 10 do capítulo 14 de Êxodo diz assim: e chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso, que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto? Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que amanhã vos fará. Ah, não, é hoje. Aleluia. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Até aqui a leitura, mas vamos repetir aquela expressão que a gente conhece tanto do versículo 15. Diga comigo: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diga ou dize aos filhos de Israel que... Aleluia. É conhecida a história de um acontecimento do exército de Napoleão, o grande general, que numa das batalhas chegou à conclusão que estrategicamente era melhor recuar um pouco. E Napoleão mandou a ordem para o corneteiro tocar o toque de recuar.
E alguém correu lá, avisou para o camarada, e ele não tocou o toque de recuar, ele tocou o toque de avançar. E o exército de Napoleão avançou, venceu aquela batalha, mas correu um grande risco. Quando terminou a batalha, Napoleão mandou chamar aquele rapaz e disse: escuta, eu dei uma ordem para tocar o toque de recuar. Por que você tocou de avançar? E aquele rapaz, está registrado na história, disse: general, eu nunca treinei e não sei tocar o toque de recuar. Eu não sei tocar o toque de recuar. O dia que eu ouvi e li isso, eu disse: aqui está o exército do Senhor. Aleluia. Não tem recuar conosco. Nosso negócio é avançar, é ir para frente. Aleluia. Esse congresso vai marcar a vida de muita gente. Aleluia. Eu tenho certeza que você vai sair desse lugar, aleluia, durante esses dias, totalmente impactado por Deus. E alguém que estava tentando parar você, ou pensando que você ia parar, vai tomar um susto e vai ter uma surpresa, porque você vai para frente. Aleluia. O que significa ir para frente, pastor? O que significa ir para frente? Significa avançar. O que significa ir para frente, pastor? Significa esquecer o passado. Tem muita gente que não vai para frente porque fica preso no que está atrás. O problema do povo de Israel é que Faraó vinha atrás. E na simbologia bíblica, Faraó representa o diabo. A igreja é como Israel, que está agora se preparando para entrar em Canaã. Aleluia. Glória a Deus. Não preciso dizer aqui, igreja, que os sinais estão mostrando, aleluia, que a trombeta vai soar logo, logo, e nós vamos estar para sempre com o Senhor. Quantos podem glorificar ao Senhor nesta noite? Aleluia. O que significa, pastor? Ir para frente significa ter novas experiências com Deus. Aleluia. O que significa ir para frente, pastor? Significa entrar na dimensão que Deus projetou para a minha vida. Diga isso. Significa entrar na projeção que Deus tem, na dimensão que Deus tem para a minha vida. Aleluia. Uma das grandes torcidas do diabo, porque o diabo está na arquibancada, torcendo para você não usar o potencial que Deus depositou em você. Aleluia. Mas esta noite nós vamos responder para o diabo: o meu negócio é ir. Aleluia. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor para sempre. Aleluia. Não sei o que ficou para trás no ministério, mas o meu negócio é ir para frente. Não sei o que ficou para trás na minha vida, mas o meu negócio é ir para frente. Um dos textos que Deus mais tem ministrado ao meu coração ultimamente é o Salmo de Moisés, o Salmo 90, quando ele diz assim: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ou seja, me ajuda a viver o dia de hoje e ir para frente. Aleluia. O que significa ir para frente? Diga assim comigo: significa fazer o que Deus espera que eu faça. Quem foi que deu a ordem para avançar aqui? Quem foi que deu a ordem? Quando Moisés disse: Deus, o que eu vou fazer? Faraó vem ali. O que foi que Deus disse? Por que você está clamando? Diga ao povo que marche. Eu aproveito para dizer para os obreiros aqui: o povo vai marchar se a gente disser.
Às vezes a gente fica reclamando: Deus, o povo não está marchando. Deus está dizendo: você não está mandando, você não está indo na frente, você não está estendendo o cajado. Aleluia, glória. Quem foi que mandou ir para frente, minha gente? Foi o próprio Deus. E é interessante que Moisés estava fazendo o que naquela hora? Diga comigo, ele estava orando. Diga comigo, ele estava orando. Ele estava clamando. E Deus mandou ele parar de orar. Ué, que coisa de doido. Tem hora que você tem que parar de orar e avançar. Diga comigo, ação. Mas fecha a boca assim, ação. Fala, eu preciso de ação. Tem gente que só ora e nunca age. Senhor, salva o meu marido. Chega em casa, trata mal, não faz comida direito, xinga de endemoniado, possesso, filho do cão. Está orando demais e agindo pouco, minha irmã. Pode apertar um pouco mais? Senhor, me livra do pecado, mas está indo para o mesmo lugar. Senhor, me liberta, mas está comprando a revista. Deus está dizendo esta noite: comece a agir. Aleluia. Comece a agir. Comece a agir. Senhor, me liberta, mas o computador está aberto. Se você não pode usar computador, tire fora. Se você não pode ter celular, pare de usar. Senhor, me liberta desse namoro. Você que tem que se libertar. Aleluia. Rompa. Senhor, eu estou clamando. Deus está dizendo: avança e larga o que ficou para trás. Aleluia. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor para sempre. Ainda hoje, antes de sair do acampamento, um irmão me chamou de lado, não é lá da igreja, uma pessoa que foi no acampamento, e disse: pastor, faz 18 anos que eu sou escravo disso. E eu disse para ele: você está gostando disso? Você está contando isso para mim para quê? Você quer se libertar? Eu tenho orado, né, pastor? Deus está dizendo: para de orar e começa a agir. Aleluia. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Que o Espírito Santo fale conosco esta noite. Não está anotado isso no meu esboço. Se Deus está mandando falar, é porque Ele sabe o que você precisa ouvir, o que eu preciso ouvir esta noite. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor para sempre. Nós vivemos a geração da preguiça, minha gente, a geração do comodismo, a geração que foi definida como uma geração que vive na zona do conforto, a geração que transfere responsabilidade, a velha geração de Gênesis, que tem a mesma síndrome de Eva, de Adão. Quando Deus pergunta: Adão, por que você fez isso, rapaz? Foi Eva. E indiretamente foi o Senhor que me deu ela, eu não pedi. Está vendo aí, meninada? Deus fez Adão e descansou. Fez a mulher, nunca mais nem Deus nem Adão descansam. Estava indo bem na mensagem, não estava? Estava tirando 10. E agora? 0? Diga aqui comigo assim: se a mulher não presta, é porque a costela ela era de péssima qualidade. Voltou para 10? Quase.
Diga comigo: o homem é o rascunho. Deus fez, olhou e disse: está mais ou menos. Eu vou fazer algo perfeito. Ganhei as mulheres. Aleluia. Mudou o negócio? Aleluia. Meu Deus. Síndrome, Adão. Por que você pecou? Foi Eva. Eva, por que você pecou? Foi a serpente. E hoje é a mesma coisa. A gente fica no comodismo, parado, sem agir, sem ação, e fica reclamando da vida. Deus, abre uma porta de emprego, Deus, abre a porta de emprego, Deus, abre a porta de emprego, Deus. Eu acordei agora às 11 horas, Deus, e não tem emprego. Eu vou descansar outra vez, e hoje à tarde, Deus, eu vou orar outra vez. Tem hora, meu irmão, até para você escapar da morte, você tem que parar de orar. Sabia disso? A velha ilustração dos dois irmãos que estavam no monte orando tal, e de repente veio um leão. Aí um viu o leão, saiu correndo. O outro ficou orando, continuou. O leão ajoelhou do lado e disse: Senhor, eu te agradeço por esse alimento. Aleluia. O leão também era crente. Irmão, tem hora que tem que correr, é para frente. Vai ter com as formigas, ó preguiçoso. É verdade ou não é? Vontade de falar umas coisas aqui, mas não vou falar não. Glorifique ao Senhor comigo. Diga: eu não sei você, mas eu vou para frente. Para frente. Quem vai comigo para frente aí? Diga ao povo de Israel que marche, marche. Aleluia. O que significa ir para frente? Diga comigo: significa viver como vitorioso. Aleluia. Diga comigo: o covarde nunca tenta, o fracassado nunca termina, o vitorioso, que sou eu, nunca desiste. Aleluia. Aleluia. O covarde nunca tenta. Ai, meu Deus, que dificuldade. Tem gente que vive dando desculpa. Não age. Deus está insistindo com isso. Deus tem um milagre para a tua vida, querido. Mas arregaça a manga. Oh, meu Deus, aleluia. Que o Espírito Santo traduza essa mensagem para cada um aqui. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Eu quero profetizar na autoridade do nome de Jesus, que não há força diabólica que possa impedir o que Deus tem para a tua vida no ano de 2010. 2010 é o ano da colheita na tua vida. O diabo não queria que você plantasse, você plantou. Ele não queria que você esperasse, você esperou. E ele não quer que você colha, mas você vai colher esse ano, em nome de Jesus de Nazaré. Levante a sua mão e glorifique ao Senhor. Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Aleluia. É ano da colheita para você, ano da colheita. Oh, aleluia. Como é o tema desse congresso? Como é o tema do congresso? Você não transforma a geração parada, você tem que ir para frente. Aleluia. E olha a metáfora bíblica. A Bíblia usa muito a metáfora. E aqui tem uma comparação, uma ilustração. De Gênesis e Apocalipse você encontra Deus usando a igreja como um exército. Como um exército. Essa linguagem é muito bíblica. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição da fortaleza. Nenhuma arma preparada contra nós prevalecerá. Aleluia.
Eu gosto do corinho. O nosso general é Cristo. E aqui a linguagem é para exército. Quem é que estava parado na frente do mar? Diga, o povo de Israel. Quem é que estava parado? O povo de Israel. Diga, era gente comum. Diga, era gente comum. Eu quero que você pregue comigo, porque eu estou com a voz ruim. E aí você vai me ajudando a pregar, tá bom? Como é que era o povo? Gente comum. Mas como é que Deus disse para eles? Diga ao povo de Israel que... Não foi que ande, não? Não foi para andar? Foi para quê? Marchar. O que significa? Quem é que marcha? Exército. Aleluia. Eu acho linda essa expressão bíblica. Diga ao povo de Israel que marche. Aleluia. Ei, meu exército não pode ficar choramingando, porque Satanás está vindo. E por que Satanás está vindo? Para estragar a festa. A Bíblia diz que o povo de Israel saiu do Egito e parou para celebrar, parou para comemorar. E quando eles estão comemorando, quem é que vem? Faraó, que representa o diabo, porque o diabo não quer ver você fazendo festa. Uma das coisas que o diabo mais odeia no crente, e glória a Deus que eu descobri isso um dia. Aleluia. A maior característica do crente é ser alegre. Aleluia. Você sabia que a maior característica do crente é ser alegre? Deus disse: Moisés, fala para Faraó que o meu povo vai fazer festa no deserto. Se você não gosta de festa, deixa eu lhe dar um conselho: não vá para o céu, você vai se arrepender. Porque céu é só festa. E como vai ter lá, Deus já mandou a gente começar agora. É alegria. Alegria. Aleluia. A alegria do Senhor é a nossa. Oh, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos. Oh, maravilha. Tua casa, festa, alegria. Tá a pé, alegre. Tá de carro? Vambora, me prega comigo. Tá com 100 mil no banco. Tá duro, quebrado, liso, lesado. Pastor do Bom Retiro, para poder não sair. Alegre. Por que, meus irmãos? Porque a nossa alegria não vem de fora para dentro. A nossa alegria vai de dentro para fora. Não é o que está fora que nos alegra. No carnaval o pessoal está pulando de alegria com o que está fora. Quando termina está uma desgraça, um vazio. Nosso caso é diferente. Aleluia. Oh, glória a Deus. A Bíblia diz que havia uma festa em Israel, em Jerusalém, e no último dia da festa havia um ritual que o sacerdote fazia. O sacerdote, no último dia da festa, derramava água, representando a água que o povo de Israel bebeu. Estraguei a planta aqui, não? Ajudou. O sacerdote estava preparando para derramar água. Ritual, rotina. Sabe quem é que estava na... Aleluia. Sabe quem é que estava lá? Jesus. A Bíblia diz que no último dia da festa, quando o sacerdote estava se preparando para mais um ritual e uma rotina, Jesus se colocou em pé. Aleluia. Diz: ei, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva. Aleluia. Eu não sei se você está entendendo essa mensagem. Deixa eu fazer uma pergunta: tem um rio fluindo aí? Tem ou não tem? Tem aí? Tem ou não tem? Tem rio aí? Tem rio aí? Dá um sorriso e dá um glória a Deus aí. Dá um sorriso e dá um glória. Diga: tem um rio, tem um rio. E a Bíblia diz no plural: rios. Se secar um tem outro, se secar um tem outro, não para. Tem um rio, tem um rio, tem um rio. Oh glória, oh glória. Esta noite a tua alegria vai ser renovada. Você recebe esta palavra? Quem recebe esta palavra
Satanás não quer te ver fazendo festa, mas esta noite ele pode tirar uma foto daqui e ele vai ver você sorrindo, dizendo: a alegria do Senhor é a minha força. Eu vou para frente, eu vou para frente, eu vou para frente, eu vou para frente. Trago um abraço muito especial para esta igreja. Hoje à tarde eu conversava com o pastor Silas. Semana passada faleceu o sogro dele. Ele teve que assumir a igreja da Penha. Não era uma coisa que ele estava preparado. E a gente estava conversando hoje. Eu disse: vou pregar hoje à noite em Limeira. Ele disse: manda um abraço pessoal, muito especial. Aleluia. Eu achei interessante que ele terminou dizendo assim: Jabes, fala para o pessoal nunca perder a alegria. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória. Nem que seja forçado, dá um sorriso de glória a Deus aí. Aleluia. Sabe quando os inimigos vêm filmar a casa da gente? Vêm tirar foto da casa da gente? Que dia foi? Semana passada eu fui resolver um problema da igreja de Atibaia. Problema de som, aquela tribulação que o diabo não para de perturbar. Aí quando eu fui lá conversar com o promotor, no outro dia eu fui conversar com o prefeito. Aí o promotor me tirou uma fita de vídeo. Falou: olha aqui, pastor, está tudo filmado, ó. A vizinha está filmando a igreja. Eu disse: então tá bom. Se está filmando a igreja, está filmando coisa boa. Se o diabo está filmando você, é porque ele sabe que você tem importância, que você tem valor. Aleluia. Ei, maravilha. Prepara, meu irmão, para o pessoal dizer: olha lá, olha o carro. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Por que o diabo vem? Porque ele não quer te ver fazendo festa. Você vai ouvir a Deus ou a diabo? Quem é que você vai ouvir? A Deus ou ao diabo? Escute esta frase: não há nada neste mundo que possa impedir você de ser feliz e alegre. Nada. Não deixa o diabo roubar a tua alegria. Faraó vem atrás querendo roubar a alegria. E às vezes o diabo coloca gente no caminho da gente que é roubador de alegria. Você conta uma bênção e a pessoa joga um banho de água fria em você. É verdade ou não é? Esses dias a irmã pediu para eu orar porque ela estava vivendo uma crise. Lá na igreja eu não sabia. Ela disse: pastor, eu ganhei um carro do meu pai e até hoje eu não tirei da garagem. Falei: mas por que, minha irmã? Porque eu contei para uma amiga minha e ela disse: se eu saísse eu ia bater o carro. Já viu as pessoas que quando você conta uma benção, a pessoa diz: olha, mas cuidado, hein? Cuidado. Eu já vi gente com essa benção aí que foi um problema. Arrumei um namorado. Cuidado. Cilada do diabo. É a benção de Deus, irmão. Aleluia. A jovem perderam a oportunidade de dar um glória aí. Aleluia. Tem gente que quer roubar a alegria. Satanás está vindo porque ele quer roubar a alegria. Por duas coisas Faraó veio. Por que Faraó veio? Primeiro, porque Israel para ele tinha valor. A Bíblia diz que o povo de Israel construiu cidades. Há até uma teoria de que uma daquelas grandes pirâmides que a gente visita no Egito foi construída pelo próprio povo de Israel. Então Satanás vem atrás de mim e de você. Sabe por quê? Porque eu tenho valor e você tem valor. Ah, você não ouviu para dar um glória. Se ele sabe que você tem valor, como é que você não sabe? Levante a sua mão para o céu e diga: eu tenho valor, eu tenho valor, eu tenho valor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Pastor, mas estou numa luta, numa batalha. Mas você tem valor do mesmo jeito. Você nunca perde o valor para Deus. Aleluia. Por que Satanás vem atrás? Por que Faraó vem atrás? Segundo, porque Israel estava na frente. Por que Faraó veio atrás? Porque Israel estava onde? Onde é que você está?
Pastor, eu sou o último da fila, mas a fila está andando. Não tem último da fila, meus irmãos. Nós fazemos parte de um exército. Pastor, me chutaram por trás. Prova que você está na frente. Aleluia. Eu já fui chutado por trás tantas vezes. Quem já foi? Aí eu digo, glória. Diga, é prova que eu estou na frente. O faraó está atrás. Aleluia. E se prepara, faraó, porque eu vou começar a marchar. E quando eu começar a marchar, aleluia, a água que hoje é impedimento vai virar parede de proteção. Aleluia. A água que hoje é impedimento vai virar parede de proteção. Aleluia. Meu Deus, diga comigo, o meu Deus transforma água em muralha, em parede. Você já parou para pensar nisso? O que estava impedindo o povo de Israel de passar? O que era? O mar, a água. Aí Deus disse o quê? Moisés, estende aí o cajado, a vara. Quando Moisés estendeu o mar, de um lado parede do outro lado, parece que, se eu tivesse no meio daquela turma, mas não tem nem dúvida, eu ia tocar na parede, botar meu dedo assim para tentar um tubarão, porque os peixes vinham, mas chegava no lugar e parava. O teu Deus transforma a maldição em bênção. O nosso Deus transforma a maldição em bênção. O nosso Deus abre caminho onde não há caminho, abre porta onde não há porta. O nosso Deus opera milagres. Ele faz aquilo que é o impossível, porque Ele é o Deus do impossível. E operando Ele, quem impedirá? Foi Ele que disse: ei, ninguém pode arrebatar você da minha mão, e nenhuma arma preparada contra ti prevalecerá. Se você pode glorificar, porque Ele é incomparável, infalível, imutável, glorioso, eterno, soberano, invencível. Aleluia. Este ano tem gente que vai precisar disso. Deus está dizendo para você esta noite: eu vou transformar a maldição em bênção na tua vida. Tem gente que está te perseguindo, vai ter que comemorar a tua vitória, vai ter que bater palma para você, vai ver a virada que eu vou fazer na tua vida. Aleluia. Chura la barra, chura bacana la barra. Pastor, se eu não falar isso aqui, eu não termino de pregar. Desde o momento que eu cheguei aqui, Deus está dizendo que vai fazer uma surpresa no seu ministério, na área de mídia. Aleluia. Vem rádio, vem TV aí, vem coisa grande aí. E Deus não tem rádio pirata não. Deus tem o melhor para você. Dela barra machura bacana. Você recebe esta palavra esta noite, levante a sua mão, diga: Deus tem o melhor para mim, e Ele vai transformar a maldição em bênção, problema em solução, tristeza em alegria. Oh glória. Eu acho interessante que a Bíblia diz que Faraó, versículo 7, escolheu o melhor que ele tinha. Diga: o diabo vem com o melhor que ele tem para tentar me destruir, te destruir,
o diabo vem com o melhor que ele tem. Aí Deus diz: diabo, eu vou te apresentar o melhor que eu tenho. Aleluia. Sabe como é que Deus vence? Quem eu? Diga: eu sou o melhor que Deus tem. Oh, glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo está aqui neste lugar. Você vai sair daqui impactado esta noite. Aleluia. Aleluia. Eu costumo dizer que existem 3 opiniões sobre mim. Existem 3 opiniões sobre você. Primeira opinião: o que os outros dizem que eu sou. Qual é a primeira opinião? Quem você é? Eu me lembro, pastor, eu era subgerente do Bradesco na Lapa. A última coisa que eu queria ser na minha vida era pastor. Última. Que eu cresci, família de nordestino, 11 filhos. Isso porque morreram 5, era 16. Meu pai leu aquele versículo para encher a terra, pensou que ela ia ele sozinho. É isso ali. 11 filhos. Crescemos, não passamos fome, mas não comíamos o que era para comer. Eu me lembro até hoje, todo dia eu ia para o bar do Silvio comprar 20 pães e 2 litros de leite, que era a nossa janta. Aí vinha aquele pão para os 11 filhos, mais para pai e mamãe, e mais empregada, e mais os irmãos que vinham na hora da janta. Porque casa de pastor naquela época era uma bênção. Os irmãos só vinham visitar o pastor na hora do almoço e da janta. Quantas vezes eu fiquei louco. A gente estava preparando para comer. Pastor Aristóteles, o inimigo está furioso. Aí entrava aquela renca de irmão. Aí mamãe dizia: menino, vai para o quarto. A gente ficava lá: oh Jesus, será que vai sobrar alguma coisa? Então nós crescemos, e eu não queria saber de ser pastor, mas lá no fundo do meu coração eu sabia que eu tinha uma chamada de Deus. Vários sonhos que eu tive. E um dia eu estava na Lapa, fui visitar um cliente, e quando eu for andando aqui, uma pessoa que estava na minha frente foi atravessar a rua, o ônibus atropelou, passou por cima da pessoa, a perna ficou para cima assim, esmagada, aquele corpo no chão. Eu parei e veio uma pergunta: para onde foi esta alma? Aleluia. 5 dias depois, eu estava perto do local, debaixo do viaduto da Lapa, desci do táxi. Quando eu vou atravessando debaixo do viaduto, tem um estacionamento ali. Aí a menina que faz o negócio da Zona Azul falou assim pro guarda: olha, esse carro está aqui faz 5 dias mais ou menos, parado aqui, um táxi. Aí eu parei para ver. Aí o guarda, o policial foi, viu que a chave estava no contato, pegou a chave. Eu fiquei olhando, ele foi. Quando ele abriu atrás o porta-mala do carro, aquele corpo inchado, era o motorista do táxi que estava morto, em estado de decomposição já, aquele mau cheiro terrível. Aí eu me afastei um pouquinho, todo me tremendo, e a mesma pergunta veio: para onde foi essa alma? Aleluia. Poder para transformar uma geração. Quem está diante do Calvário não aguenta ver o que está acontecendo no mundo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu tomei a decisão, cheguei em casa, disse: Zilmar, nós vamos embora daqui, nós vamos para o Instituto Bíblico. Em 3 dias eu dei baixa na carteira, pedi conta no banco, viajei para Pinda, me matriculei no Instituto Bíblico. Já tinha começado a aula há 1 mês. Irmão Colenda me arrumou um quartinho pequeno,
pequenininho, que era um lugar de depósito de tinta, não sei o que. Eu disse, eu moro aqui, não tem problema. Tinha só uma pia, não coube uma cama de casal. Nós compramos um sofá-cama, que à noite a gente abria o sofá. Tinha um sofazinho, abria à noite, dormia eu, minha esposa e o primeiro filho, o Glauber. Quantas vezes nós acordamos amassando o Glauber no meio? A pia e o banheiro era um banheiro coletivo, lá na Vila dos Casados. Quem conhece o Instituto Bíblico sabe. Você conhece. Na Vila dos Casados, que é uma favelinha gospel. E na minha época, no primeiro ano, tinha um banheiro para todas as famílias e nem vaso tinha, aquele buraco do Nordeste. Verdade. Como é que é? Cai e fica. Vocês entenderam tudo. Coisa de doido. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu saí do banco na sexta-feira. No domingo eu fui para a igreja onde eu congregava. Não era com meu pai. Meu pai era pastor em São José dos Campos. E eu fui para a igreja na Lapa. E quando eu entrei todo alegre, domingo de manhã na escola dominical, botei até terno. Eu estava no projeto. Pastor, ora por mim. Quando ela está falando comigo, a diaconisa veio correndo e disse, pastor Jabes, essa mulher é um exemplo. Essa mulher é incrível, ela tem 94 anos, ela faz bala, faz bolo, faz doce, ela mesmo vende. E sabe qual é a ideia dela, pastor? Comprar um carro. Quando ela falou em comprar um carro, a irmã disse para mim assim, e tem que ser zero. Aleluia. Não estraga a festa não, mas diz para quem está ao teu lado aí, ela tem 94, tu não tem vergonha não? Você que já parou de sonhar, não tem vergonha não? Falei, irmã, como é seu nome? Esmeralda. E como é que é esse negócio? Pastor, eu já estou com 3.000. Falei, quanto tempo faz que a irmã está juntando dinheiro? Já faz 4 anos. Já está com 3.000. Eu na hora pensei, bem, um carro zero custa 20 e poucos mil. Em 4 anos ela juntou 3.000. Para ela juntar 20 e poucos, falta mais uns 20 anos. Aí eu fiquei doido. Comecei a beijar a velhinha. E disse, vem cá meu amor, tu já tem carta? Não, mas quando eu comprar o carro eu vou tirar a carta. Eu disse, é mais 20 anos. Ei, você é o melhor que Deus tem. Você é o melhor que Deus tem. Levante as duas mãos para os céus e diga, essas mãos são abençoadas. Se você quiser fazer melhor, fique de pé e diga, este corpo é abençoado, esta vida é abençoada. Deus está dizendo para mim e para você esta noite, ei, marche para frente, para frente. Pare de perguntar a Deus, como é que eu vou comer, como é que eu vou isso e aquilo. Aquele que te chamou é fiel, e Ele vai prover todas as coisas, não vai faltar nada na tua vida. Oh, glória! Dá para pregar mais 10 minutinhos? Quantos concordam que eu prego mais 10 minutos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dá 3 horas. Senta só mais um pouquinho. Ei, aquele que chamou, Ele prepara. Eu fui para o Instituto Bíblico, pastor Levi. Depois de um mês, comprei uma Bíblia Vida Nova, aquela grandona. Eu nunca tinha pregado na minha vida. A única coisa que eu fazia na igreja era tocar guitarra. Mesmo assim, já fazia muito tempo que eu não tocava. Sabe quando a pessoa vai sentando mais para trás da igreja? Eu estava sentando cada dia mais atrás. Nunca tinha pregado. Depois de um mês, eu fui lá para a igreja do papai. Eu estava fazendo instituto em Pinda e a igreja em São José dos Campos. Aí eu fui no domingo à noite. Aí fui para a casa do meu pai antes do culto.
O papai falou: filho, você quer pregar hoje? Eu disse: eu vim para pregar. Até fiz, né? Postação de voz. Impressionei até o velho. Eu vim para pregar. Amém. Igreja grande, quem conhece a igreja de São José sabe. Igrejão. Aí eu sentei lá onde senta o coral, fiquei lá esperando. Todo animado. Trezinho da harpa, leitura, tal, aquela rotina que a gente já conhece. Aí meu pai, com aquele vozeirão dele: e agora, meu filho Jabes está no Instituto Bíblico, vai ser o pregador da noite. Aí eu subi a 1000 por hora. Quando eu bati aqui, que eu olhei, eu não sei pregar. Amém. Essa foi a minha primeira mensagem. Eu não sei pregar. Amém. Sabe onde é que eu queria sentar? Debaixo do banco. Eu fiquei invocado. Falei: Deus, o Senhor matou meu pai de vergonha. Meu pai, sem saber o que fazer, ficava olhando para mim. E os holofotes, os críticos. Sabe que palavra que me veio na hora? Você não leva jeito. Antes de terminar o culto, eu chamei minha esposa, entramos no meu TLzinho velho, peguei a Dutra e disse: Deus, a partir de hoje eu não como mais, não bebo mais. Só vou voltar a comer e beber o dia que o Senhor me usar. Entrei num jejum. Era domingo, né? Segunda, terça, quarta. Na quinta-feira à noite, nem água eu tinha botado na boca. Estava invocado, comendo a Bíblia de noite. Pá. Aí eu chamei o Valmir, que era um pregador, que era da Bahia, que era aluno do instituto. Falei: Valmir, vamos comigo na Vila São Benedito, uma vila que tem perto lá, onde os alunos vão pregar. Vamos lá hoje, Valmir, eu preciso vencer uma batalha aí. Vamos lá. Aí ele foi comigo, falei: ó, eu dou uma saudação rápida, tu prega. Tá bom, aí fomos. Chegamos lá, o pastor está dirigindo o culto. Isso, tem 2 alunos do Instituto Bíblico aqui, fica de pé. Tem um alto e um baixo. O alto era eu, o baixo era ele. O alto vai pregar, o baixo vai dar uma saudação. Desse inimigo está furioso. Ah, meu Deus. Que situação. Meu Deus, eu falei: Jesus, outra vez não, Senhor. Valmir deu uma saudação, disse: Valmir, dá uma saudação de uma meia hora. E aluno do Instituto Bíblico, se der uma saudação de meia hora, chega a notícia no Instituto no mesmo dia, irmão Colenda mata. A saudação é no máximo 5 minutos. Não se dá saudação de mais de 5 minutos. Tem gente que vai dar saudação: irmãos, e aproveitando para não ficar na minha palavra, vou cantar um hino. E aproveitando para não ficar nas minhas palavras, vamos tirar uma oferta. E aproveitando, Deus está falando com alguém aqui. Aí o Valmir deu a saudação. E agora vamos ouvir a mensagem. Um outro aluno do Instituto Bíblico, filho do pastor de São José dos Campos. Aí eu subi. Bíblia menor. Eu cometi um erro, que eu já tinha ouvido essa ilustração, mas eu não prestei atenção. Eu preparei uma mensagem sobre Zaqueu e Bartimeu, e eu misturei os dois. Diante de Deus, irmãos, tinha hora que eu botava Bartimeu em cima da árvore, Zaqueu cego na beira do caminho. Foi uma confusão. Mas eu preguei 40 minutos. Não sei o que, não sei como. Eu sei que no final tinha um monte de gente na frente. Eu orei pelo povo. Diga ao povo que aleluia. Deus não disse: diga ao povo que ande. Deus disse que marche. Qual é a diferença, pastor? Diga andar. Andar. Se você anda de qualquer jeito, marchar não. Aleluia. Primeiro, para marchar, tem que ter uniforme, tem que ter a farda. Olha que coisa linda. Aleluia.
O diabo olha e diz: não tem jeito, eu não posso com ela, ela tem farda. Ela tem a glória de Deus, tem a unção de Deus, tem a alegria de Deus, tem o gozo de Deus, tem a felicidade de Deus, tem o carinho de Deus, tem promessa de Deus. Quem está de farda aí, dá um glória. Quem faz parte do exército do Senhor, aleluia. Diga para marchar, tem que estar de farda. Já viu aquela? Eu me lembro, eu fiz o tiro de guerra. E a exigência qual é? O turno limpinho, tudo arrumadinho. Você fez também? Tu fez tudo também, varão. Tu deve ter uns 90 anos. Tudo que eu falo tu tem também, pelo amor de Deus. Tem 1 milhão para me emprestar. Aí depois do culto eu quero conversar contigo. Maravilha. Primeiro presidente da mocidade, não foi? Me mostrou aqui um papel de 1934, que ele fez o primeiro congresso. Ah, é 84, eu li errado. Como é que marcha? Diga de farda. Qual é a farda do crente? Qual é a farda do servo do Senhor, do exército do Senhor? Não é a roupa. Não é isso que eu estou falando. Aleluia. Terno, gerente de banco, qualquer um usa. Exterior, qualquer um pode fazer. Mas a nossa farda são as vestes espirituais que o Senhor botou em nós. Aleluia. Quem está fardado aí? Aleluia. Deus disse: diga ao povo de Israel o quê? Não é ande não? Por quê? Diga, porque andar anda de qualquer jeito. Como é que anda? E marchar? Vem cá, varão, vamos marchar nós dois. Tu fez tiro de guerra mesmo? Primeira direita, tá? Vamos lá. Amba. Ei! Quando você está no exército marchando, ninguém se destaca. Você já viu uma filmagem daquele exército grande? Você olha assim, diga comigo, todo mundo igual. Então aproveita e diz assim: ei, tu não é melhor do que eu não, viu? Fala para quem está ao teu lado aí. Nós somos iguais, viu, varão? Nós somos iguais, nós somos iguais. Deus não vê um monte de exército, Deus vê, diga, um exército. Diga ao povo de Israel o quê? Por que tem crente jururu andando? É igualzinho no antigo, era só Jesus, estou lascado. Gostava muito de cantar aquele hino, mas depois eu parei de cantar. Subo o morro e desço o morro. Eu parei de cantar. Agora eu canto: nosso general é Cristo. Diga comigo mais uma vez: no exército ninguém se destaca, todo mundo é igual. Diga: o único que se destaca é o que está na frente, que é o general. Quem sabe o nome dele começa a glorificar. Ei! Aleluia! Quem está marchando aí? Quem está marchando? A maravilha! Você não sabe, quando você passa na rua, os demônios batem continência para você. É por isso que a Bíblia diz: resistir ao diabo e você fugirá dele, é isso? Ele tem medo da sua farda. Aleluia. É por isso que Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. O diabo vai colocando porta e você vai. Aí Jeová vai, ó. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Aleluia. Pastor, me perdoa, quando começa a tocar essa música é para parar? Não posso pregar mais.
Eu estou na introdução da mensagem. Nós temos mais 96 pontos ainda aqui. Diga, tem misericórdia, Jesus. Oh meu Deus. Eu aplico aqui algumas coisas. Primeiro, Deus disse para Moisés: o que você tem na sua mão? Estende a vara. Aleluia. Aquilo que você tem foi Deus que te deu. E não transfira para Deus o estender da vara. Essa obra é sua. Aleluia. Você está diante do Calvário. E Deus te chamou para transformar esta geração. Estende o cajado. Faz a tua parte. Deus está te chamando para uma sociedade. Você dá a Deus o que você tem, e a única coisa que Ele precisa é o que você tem. Aleluia. Moisés, o que você tem? Tem essa vara, me dá. Vamos fazer um milagre. Davi, o que você tem? Tem 5 pedrinhos, tem estilingue, tem a funda, me dá. Vamos fazer um milagre. Garoto, o que você tem? Tem os 5 pães de 2 peixinhos, e o pão é de cevada, que é de péssima qualidade, me dá. Vamos fazer um milagre junto, e eu vou alimentar uma multidão. Menina, o que você tem? Eu não tenho nada, eu sou empregada na casa de Naamã, mas a única coisa que eu tenho é um acesso à esposa de Naamã. Então solta a palavra e deixa o resto comigo, que eu vou operar um milagre. Glorificado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Diga, Deus, neste ano de 2010 vai me usar como nunca, porque eu sou o melhor que Deus tem. Aleluia. Aleluia. Qual é o tema da mensagem? Qual é o tema da mensagem? Para frente. Alguém já viu o exército marchar assim? Não. Só se for uma manobra estratégica. Mas o exército marcha para onde? Para frente. Exército não marcha de cabeça baixa, erga a cabeça. Aleluia. Exército mete medo no inimigo. Aleluia. Oh meu Deus. E aí Moisés diz assim: olha, esse inimigo que vocês estão vendo, nunca mais vocês vão ver. Tem uma palavra de Deus para alguém aqui. Você vem carregando há muito tempo um certo tipo de problema. Esta noite você vai deixar esse problema aqui. Neste congresso, Deus vai mudar a tua história. Aleluia. Deus está dizendo: ei, você nunca mais vai ver esse tipo de problema, porque eu vou quebrar cadeias, vou quebrar algema, eu vou operar coisas grandes na tua vida. Eu te chamei para reformular. Eu te chamei para restaurar. Eu te chamei para impactar esta geração. Aleluia. Ei, eu estou terminando, presta atenção. Moisés estendeu a vara, o mar abriu, o povo de Israel passou marchando. Quando o povo de Israel passou, quem é que quis aproveitar a bênção? Faraó entrou também. Diga, o diabo pensa que a bênção é para ele também. A bênção é só para mim. A bênção é só para nós, viu? Por isso que o teu vizinho não tem ódio de você. Ele fala: como é que pode esse crente? Eu conheço, ganha menos que eu e já tem carro. Ganha menos que eu e vive melhor, porque tem a bênção. Diga, a bênção é para mim. Levanta a mão e declara: a bênção é para mim. Aí a Bíblia diz que quando o povo de Israel passa, Deus fecha o mar, e o exército de Faraó perece. Agora eu vou dizer uma coisa a vocês: Deus não fechou o mar só por causa do exército de Faraó. Deus fechou o mar também por causa do exército de Israel.
A mensagem de Deus para o exército de Israel é esse: não tem volta. Não tem volta. Eu só abro para frente. Para voltar, não. Aleluia. Não tem volta, jovem. Não tem volta. Você tem um carimbo da bênção. Você tem um carimbo da escolha. Aconteça o que acontecer, teu negócio é para frente. Deus está fechando o mar e dizendo: ei, nem adianta pensar em voltar, porque você foi escolhido por mim para avançar, para impactar a geração, para transformar uma geração. Levante a mão e declare: não tem volta. Diga: tchau, diabo, meu negócio é para frente. Aleluia. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Tem gente aqui que vai atravessar o oceano. Aleluia. Oh, glória. Tem gente aqui que está fazendo planos para amanhã e nem sabe que maior é o plano que Deus tem para a tua vida. Oh, glória. Oh, glória. Pare de olhar para o mar. Comece a olhar do outro lado. Deus vai te levar para lá. O mar que parece impedimento, Deus vai abrir para encurtar o teu caminho. Você não ouviu? Vou repetir. O mar que parece impedimento, Deus vai abrir para encurtar o teu caminho. De qualquer maneira, Israel ia ter que virar, andar muito. Deus disse: deixa que eu resolvo. Eu abro o mar e vocês passam por aqui. Olha, aleluia. Mas você vai chegar do outro lado, porque você tem promessa de Deus. Quem tem promessa de Deus na sua vida aqui? Quem tem promessa de Deus aqui? Moisés, diga ao povo que marche. Aleluia. Quem tem promessa de Deus? Quem tem promessa? Aleluia. Eu vou terminar dizendo uma coisa aqui. Eu saí agora lá do acampamento e deixei meu filho Dayan para pregar hoje à noite lá no meu lugar. O Dayan, há 4 anos atrás, eu estava subindo num palco em Rio das Pedras, Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, para pregar numa cruzada evangelística. O grupo Oficina G3 acabou de se apresentar. O irmão foi para o microfone para me chamar. Eu estava embaixo do palco, numa praça pública lotada. Quando eu ia subir, o rapaz que dirige para mim disse assim: pastor Jabes, pastora Zilmar quer falar com o senhor, a minha esposa. Eu disse: pede para ela ligar depois do culto, que eu vou pregar agora. Mas ela está chorando. Aí eu parei, peguei o telefone. O Zilmar disse para mim: Jabes, volta correndo, porque Dayan está com leucemia. Com 25 anos de idade, 1 mês de casado, nunca teve uma doença. De manhã eu tinha estado com ele. 2 dias antes a gente tinha jogado bola junto. Apareceu umas manchinhas naquele dia, umas manchinhas na pele. Foi para o hospital. Fez primeiro uma coisa na farmácia. O cara disse: isso é uma alergia, volta para casa. De noite estava cheio de mancha. Eu já estava lá em Rio das Ostras. Quando ela levou, o médico disse: deixa a gente fazer um exame. O médico entrou e quando saiu chamou minha esposa e disse: olha, infelizmente teu filho está com leucemia. É uma leucemia aguda e veio para matar teu filho. Eu saí de Rio das Ostras, cheguei no hospital 3 horas, 2h30 da manhã. Quando eu entrei no hospital, o médico me chamou e disse: olha, para a mãe eu digo até 90%, 95%, mas para o pai eu tenho que dizer 100%. Teu filho, só o homem lá de cima para salvar ele. Ele chegou com 7.000 plaquetas, agora está com 5.000, tomou conta de toda a medula dele. Essa leucemia não vai segurar teu filho até amanhã. Eu disse para o médico: doutor, eu conheço o homem lá de cima. O senhor disse que o homem lá de cima pode fazer? Eu conheço o homem lá de cima. Eu me lembro quando eu olhei para ele e disse: ei, o homem lá de cima está aqui nesse hospital. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. O Dayan hoje está pregando lá no acampamento no meu lugar, porque aquele que prometeu é fiel.
Fica de pé comigo neste momento. Se puder soltar uma rajada de língua estranha aí, solta na cara do diabo. Pode glorificar o Senhor. Aleluia. Eu estava voltando dos Estados Unidos com Dayana, em Vitória, Tânia. A gente estava voltando, glorificando ao Senhor. Eu sentado no avião, glorificando a Deus. De repente o Espírito Santo falou comigo: Jabes, você não sabe que quem tem promessa não morre antes das promessas se cumprirem? E você não sabe que eu tenho promessa para o teu filho? Levanta sua mão comigo assim. Faz assim, ó, bota assim. Diga: eu tenho promessa de Deus na minha vida. Declare bem forte: eu tenho promessa de Deus na minha vida. Oh, coisa linda, oh, coisa linda, oh, coisa linda, oh, coisa linda. A Bíblia diz que existem mais de 30 mil promessas para nós. Mais de 30 mil promessas para nós. Ei, aproveita e faz um ato profético. Diga: e não é uma promessa só não, são muitas. Faz assim, ó. Faz assim, ó, são muitas. Deixa o diabo endemoniado esta noite. Deixa ele ver essa cena. Diga: eu tenho muitas promessas na minha vida, e Deus vai cumprir todas as promessas, porque Ele disse que as promessas são nele sim, e para Ele o amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Pastor Levi, sabe o que eu estou pregando hoje à noite aqui? Promessas. Varão, ó. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Faz de mim também aí. Vamos aí. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus. Aproveita aí, faz aí, faz aí. Faz aí, faz aí. Faz em alguém aí, faz alguém. Ei, não esquece não, tu tem promessa de Deus na tua vida. Tu tem promessa de Deus na tua vida. Glorifica ao Senhor que você tem promessa de Deus na tua vida. Aleluia. Oh, glória. Há 2 anos atrás Deus falou isso comigo no avião, e eu nunca mais esqueci desta palavra. Qualquer hora da minha vida eu estou fazendo isso. Quando eu levanto e estou meio invocado e sei que o dia vai ter tribulação pra caramba, eu chego diante do espelho e faço assim, ó. Faz isso amanhã cedo quando você for lavar o rosto, escovar os dentes. Faz assim, ó. Ei, quem não gosta de você, antes de você cumprimentar a pessoa, faz assim. Chegou em casa hoje, quem não veio no culto, em vez de falar qualquer coisa, você faz assim. Chegou no trabalho, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, em vez de falar qualquer coisa, faz assim, ó. Esse dia eu estava no meu carro dirigindo, parei no farol, e aí o telefone toca, problema. Eu presido do Conselho de Pastores do Estado de São Paulo, presido o CIMEB, sou vice-presidente da minha casa, um bocado de coisa assim, né? Aí, um monte de tribulação, eu parei no farol, disse assim: eu tenho promessas, não tenho? Aí comecei. Quando eu olhei do lado, tinha um casal assim, ó. Eu vi quando a mulher disse: é doido. Ó, quando alguém disser que é doido, você fala assim: doido é assim. Fala pra quem tá do lado: doido é assim. Eu sou assim. Aleluia! Sabe o que aconteceu? Israel passou. Miriam com 90 anos, com quantos anos? Pegou o tamborim, aleluia, e saiu dançando e pulando, e a Bíblia diz que as outras mulheres foram no embalo atrás dela, porque quem tem promessa de Deus não morre, e não vai para trás, não vai parar, vai para frente. Aqui tem até carnê do INSS para pagar, mas eu vou para frente. Apesar dos defeitos eu vou, apesar dos problemas eu vou, apesar das críticas eu vou, apesar das minhas
debilidades. Garrincha, você tem perna torta, mas eu vou fazer gol. Martin Luther King, você é um negro de um bairro pobre de Nova York, um pastorzinho qualquer, mas I have a dream. Eu tenho um sonho. Aleluia. Beethoven, você já está surdo, mas eu continuo sinfonias. Aleluia. Quem vai para frente comigo? Eu termino esta mensagem nesta noite dizendo a você: este ano o diabo já tinha armado vários esquemas para você recuar ou parar, mas você vai para frente, e aquilo que Deus projetou para a tua vida, não há força do diabo que possa impedir. Você vai para frente ganhando almas, você vai para frente crescendo espiritualmente, você vai para frente abençoando outras pessoas que estão à sua volta, você vai para frente alcançando aquilo que Deus projetou para a tua vida. Dê a mão para quem está ao teu lado neste momento. Cadê o exército? Cadê o exército? Cadê o exército? Cadê o exército? Moisés, diga ao povo de Israel que marche. Vem comigo, povo. E o povo começou a marchar. Aleluia. Aleluia. Eu declaro a unção de Deus neste momento. Aleluia. Passa uma corrente de unção agora, Pai. Passa uma corrente de unção agora, Pai. Aleluia. 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 Vamos adorar ao Senhor, amados. A presença de Deus é notória e verdadeira esta noite. O exército de Cristo está preparado diante do Calvário. Mesmo que pareça. Você também é soldado, você está preparado. Você está preparado, à frente vai o general. Jesus Cristo é o nosso general. Fiel a mim. Levante a sua mão e cante. Fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Aleluia. Tu és fiel. O exército que louva ninguém resiste. O exército de adorador é vitória certa. A igreja de Cristo é vitoriosa. Os jovens de Cristo são vitoriosos. Receba o poder do Espírito Santo de Deus esta noite. As armas. Fiel, Senhor. Só tu és. Mais uma vez, tu és fiel. Tu és fiel, Senhor.